Que bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, vou lá fazer a primeira pergunta aqui, que eu selecionei de alguns seguidores. Ó. Quais são as melhores estratégias para fazer no dia a dia para superar a dificuldade seletiva alimentar? Ah, boa pergunta essa aí. Eu vi que chegaram várias perguntas, tu me mandou, né, que foram chegando, e perguntas bem interessantes, e até tem perguntas que se sobrepõem umas às outras. E como tem bastante, eu queria fazer uma introdução, e essa introdução já vai responder a várias delas. Pode ser? Uhum. Tá. Então tá bom. Olha só. Deixa eu separar aqui, que eu separei as perguntas. Aqui. Bom, pessoal, meu nome é Charles Ângeli, eu sou gastroenterologista pediátrico e eu fui convidado aqui pela Munda Lavínia para falar com você sobre seletividade alimentar e vieram várias perguntas também sobre alimentação, sobre patologias gastrointestinais. Então, eu queria falar, quando a gente fala em seletividade alimentar, a gente está falando de um problema que é comum em crianças, muitas crianças têm, existe um tipo de seletividade que chama neofobia, que é uma seletividade fisiológica, que acontece de 1 ano até mais ou menos os 4 anos. Então, algumas crianças nessa idade vão começar a selecionar, vão começar a escolher o tipo de comida que eles querem, o tipo de textura, de cores, de sabores. Então, esse é um momento que muitas mães confundem com seletividade já, e eu vejo no meu dia a dia que já cometem muitos erros. Então, sempre que você tiver com seu filho que não tem nenhuma patologia, por exemplo, não tem nada do espectro autista, ele não tem nenhuma patologia crônica, nenhuma doença crônica, e ele tinha um bom apetite, de repente ele começa a escolher os alimentos, entrar nessa seletividade, a primeira coisa é ver a idade que ele está. Se ele está dentro dessa idade da neofobia, existem algumas medidas, algumas questões que se pode tomar para tentar amenizar e passar esse momento da seletividade fisiológica e não tornar isso uma seletividade permanente. Então, quando a gente vai falar desse preparo, existem coisas que as mães e os pais devem cuidar e observar. E tem alguns hábitos que é muito comum entre as famílias e que se faz e que acabam atrapalhando esse momento. Um deles é a premiação. Então, ficar prometendo para a criança que se ela comer aquela comida, ela vai ganhar um brinquedo. Se ela prometer terminar o prato, ela vai ganhar o videogame. É premiação, premiar a criança pelo que ela está comendo. Não, você deve ensinar a criança a importância de comer. Dizer para ela que é importante ela comer para ter saúde, por causa dos nutrientes, para ficar com a pele bonita, o cabelo bonito, para ter saúde. Então, é essa justificativa que você vai dar para a criança comer, e não trocar a alimentação dela por uma premiação. Esse é o primeiro erro que se comete, são as estratégias que englobam essa primeira pergunta. Depois é a punição, acabar punindo. A criança não comeu, você punir. Ah, se você não comer, você não vai ver TV. Se você não comer, você não vai brincar. Então a criança vai tratar a alimentação como uma punição. Então ela não vai comer, ela vai entrar numa briga, numa discussão que não vai ter mais fim. Então esse é outro hábito que as mães e os pais devem evitar. O outro hábito é a comparação, ficar comparando o filho com o filho mais velho, ficar comparando o filho com um primo, com um amigo, dizendo, ah, ele come melhor que eu, e ele come melhor que você, e isso e aquilo. Então, nunca comparar, dizer que ele é uma criança que está aprendendo a comer, precisa ser tratada com respeito, sem essas comparações, sem punições e sem premiações. Depois disso é a distração. Então a criança não está comendo, a primeira coisa que os pais fazem, e muita gente comete esse erro, é colocar a criança na frente de telas, celular, de tablet, de TV para comer, e ficar comendo distraído.
Então a criança não vai ver o que ela está comendo. Ela não vê, ela não sabe que ela está comendo, fica comendo distraída e com o fim vai só piorando a seletividade. E a outra é substituição. Então substituir, não quer comer arroz e feijão, não quis comer ao almoço, ganhar logo depois uma sobremesa, um biscoito recheado, uma mamadeira, um copo de Nescau, alguma coisa assim, no sentido de substituir uma alimentação saudável por uma alimentação que não é saudável. E a última das questões é não rotular. Muitas mães começam a dizer, falar para o filho, falar do filho na frente de para outras pessoas, e ficam dizendo, o meu filho não come. Ele não come. E ficam rotulando ele como sendo seletivo. E muitas vezes é só essa seletividade fisiológica. Então, nesse momento, algumas dicas. Por exemplo, o seu filho não come batata, por exemplo. Aí você chega na casa da avó e ela fez batata. E aí a primeira coisa que você vai falar para a avó é dizer assim, o fulaninho não come batata. Você nem deixou ele experimentar. Então, vai que de repente o tempero da avó é diferente, o jeito que a avó preparou é diferente, e ele vai experimentar naquele dia batata e ele vai gostar. Então é isso, essas são algumas medidas que a gente faz no dia a dia para superar a dificuldade seletiva. Interessante. Eu gosto muito de fruta. Desde que eu era bebê, a minha mãe sempre me deu fruta, assim, desde que eu era bebê mesmo. E eu sou vegetariana, não como carne, assim. Então, quando eu fui crescendo, a minha mãe substituiu por proteína de soja. Mas eu sempre no meu cardápio de dia a dia tem fruta, porque, assim, é algo que eu gosto muito. Porque eu acho que é um costume, assim, de sempre, desde bebezinha, a minha mãe não dava, assim, toda vez leite, só leite. Ela sempre me dava muita fruta e eu comia, assim, na mão. Viu? Que bom. É isso mesmo, Lavínia. Que bom exemplo que tu tá dando. E é isso que as mães têm que cuidar. No momento de introdução alimentar, do 6º mês até 1 ano, é muito importante. Aqui já engloba outras perguntas, Lavínia. Eu vou falar da introdução alimentar, porque esse momento é fundamental. A criança está aprendendo a comer. Então a mãe, o pai tem que ensinar a criança a comer comida de verdade. Comer frutas, comer legumes, comer carne, proteína. Pode ser carne de gado, peixe, frango, ovo, a proteína de soja, né, para quem não quer carne. Todas as leguminosas, então o feijão, os tipos de feijão, feijão branco, feijão carioquinha, o vermelho, o preto. Lembrar que leguminosas entra a ervilha, que pode ser feita purê de ervilha no bebê, o grão de bico, a lentilha. Lembrar de batatas, não só da batata inglesa, batata baroa, mandioquinha, batata doce, e oferecendo para a criança toda essa variedade de legumes, sempre ela experimentando coisas novas. E nunca oferecer no primeiro ano de vida alimentos processados e ultraprocessados. É muito comum as mães oferecerem para um bebê danoninho, biscoitos, bolacha Maria, bolos artificiais, farináceos, então mucilon, farinha láctea. Isso tudo é contraindicado em crianças. Além de muita química, eles também todos têm açúcar. E se você der açúcar para uma criança muito pequenininha, ela só vai querer saber de açúcar. Ela não vai aprender a comer outras coisas. Ela não vai saber o sabor dos legumes, das leguminosas, das frutas. Ela só vai ter o doce na lembrança do cérebro. E aí, quando ela passar do 1º ano, entrar nessa seletividade, ela vai optar pelo doce e só vai querer comer guloseimas. E a comida de verdade ela vai deixar de lado. Então essa é uma tática também para prevenir a seletividade, é uma correta introdução alimentar. Olha só o que a Patrícia colocou aqui, ó, no chat. Olha só, o maior incentivo da minha mãe quando eu era criança para comer era um par de havaianas azul na porta de entrada. Nunca usou, pois o medo era maior. A geração, viu? Quem que pediu agora, quem falou isso foi a Patrícia. Como é que é o nome dela? A Patrícia. Patrícia, as gerações mudaram muito, tá? Hoje em dia, as crianças estão muito diferentes de antigamente. Não dá mais para ter essas técnicas de punição, de medo,
porque as crianças elas estão com um comportamento muito diferente do que era no passado. As crianças precisam aprender a respeitar os pais e os pais a respeitar a criança e não terem medo dos pais. Se a criança fica tendo medo do pai, isso é muito pior para o comportamento. O importante é ela ter respeito. E outra questão importante na introdução alimentar, durante a seletividade, é os pais darem exemplo. Não adianta um pai e uma mãe quererem que o seu filho coma fruta se eles não veem o pai e a mãe comendo fruta. É importante trazer a criança para a mesa, para ela almoçar junto, para ela ver os pais comendo saudavelmente. Os pais levarem as crianças para a feira, para a parte do mercado onde tem as hortaliças, aprender, escolher junto os alimentos, chegar em casa e levar para a cozinha, a criança com segurança, cuidando com o fogão, com facas, mas levando com segurança e fazendo essa criança participar do preparo dos alimentos, se interessar pela comida e não simplesmente na hora de ver o prato na frente, ver aquele monte de cores e texturas e não saber de onde é que aquilo veio. Então é muito importante a criança fazer parte desse mundo do preparo também da comida, para ela entender o que ela está comendo, para ela entender o carinho que a mãe e o pai colocaram na comida para ela começar também a dar valor para essa comida. Sim, olha só que essa segunda pergunta aqui, bem interessante. Meu filho é autista e só come alimentos de uma cor. Quando que posso começar a incluir outros tipos de alimento? Certo. Pode começar agora, incluir. Não quer dizer que vai conseguir, porque é aquilo que eu falei no início. Tudo que eu falei não vale para o autista, para quem está dentro do espectro autista. Tá? O autista tem isso, a seletividade é muito maior e ela é de muito mais difícil tratamento no autista. E tem muitos autistas que têm isso, eles escolhem cores, outros escolhem texturas. Então, é muito importante a mãe do autista ter uma boa introdução alimentar, ensinar ele com várias texturas, várias cores, e se depois ele vai optando, mesmo assim você, enquanto ele estiver fazendo o tratamento lá psicológico, medicamentoso, você vai oferecendo outros alimentos. E você muda. Eu não sei qual é a cor, essa mãe não botou a cor, né? Porque se for uma cor fácil, dá para enganar bastante, assim, enganar os olhos, né? A criança está vendo um alimento com uma cor diferente. Dá para fazer misturas. Então, se a criança gosta de, por exemplo, da cor branca, de batata, dá para colocar o arroz, botar quinoa no arroz para ele ficar mais nutritivo. A quinoa é uma semente que tem uma quantidade de fibras muito grande. Ela tem uma quantidade de ferro, de cálcio muito grande. Então, uma criança que, por exemplo, gosta de arroz branco, a mãe pode colocar a quinoa dentro. Vai tornar esse arroz mais nutritivo. Criança que gosta de arroz e feijão, pode colocar dentro do feijão carne, pode colocar brócolis, pode colocar cenoura, batata, moranga, sempre variando os legumes dentro de chuchu, e aí vai, a infinidade é grande. Isso muita gente vai achar errado, mas aqui nós estamos falando de autistas, de crianças que têm uma seletividade muito grave. E é importante a mãe, enquanto trata essa seletividade, acabar oferecendo nutrientes para o filho. Então ela pode usar esses artifícios que servem como uma ponte para a criança comer um pouco melhor. É muito importante também que você, de ver os pais comendo verduras, o filho também vai querer comer aquilo, né? Porque se o meu pai está comendo, minha mãe está comendo, por que eu não posso, né? Então... Isso. Aí outra aqui, ó. Minha filha toma mamadeira e é muito apegada ao mucilon. Ela tem 3 anos. Quando posso cortar a mamadeira? Bom, a primeira coisa é cortar o mucilon, tá? O mucilon é um farináceo com muito açúcar, só engorda, a criança acaba ficando saciada no volume do estômago, mas sem ingerir nutrientes. Então, tem que ver. Uma criança de 3 anos, ela pode tomar 2 vezes por dia, então ela pode tomar uma mamadeira de manhã e uma de noite, como conforto, para dormir. Mas que isso não precisa. Então você pode ir cortando, corta o mucilon, explica para a criança por que você vai fazer isso, explica que isso está fazendo mal para a saúde dela, que não é uma boa opção.
Com 3 anos você pode botar um cacau, não Nescau, mas botar um cacau para dar sabor ao leite, se ela está acostumada com sabores, tá? Se ela ficar no leite puro, numa fórmula pura, melhor. Mas a mamadeira é muito variável. Tem criança com 3 anos não mamam mais. Não sei tu, Lavínia, tu lembra? Tu mamou até que idade? Lembro. Ai, agora eu não vou lembrar, mas eu sempre fui muito apegada ao peito. É, isso. Vai ser até lá com 2 anos. É, Aí minha mãe, então, ela botou assim, ela botou um curativo assim e falou, ai, Lavínia, não dá mais. Mamãe tá doente. Aí eu parei. isso, exatamente assim. Tu explica para a criança. Tu não pega e simplesmente tira o leite materno, tira a mamadeira. Tu explica para ela que ela já está numa idade que não é mais para mamar, que ela pode trocar a mamadeira por um copo, e fazer essas mudanças graduais. Mas o que eu tiraria dessa criança é o mucilão. A mamadeira, eu diria para essa mãe ter mais paciência, mais calma, e tirando sem preocupações. Só talvez diminuir a quantidade se ela mama muito. Porque 2 a 3 vezes por dia, em 3 anos, está mais do que bom. E você tá falando sobre que as crianças lá pelos 4 anos, elas têm bastante atividade alimentar. E aqui vem uma pergunta assim, qual que é o alimento adequado para essas crianças de 4 anos? O alimento adequado para 4 anos é o mesmo que para qualquer idade. Comer frutas, legumes, no almoço ter um prato colorido, que tenha opções de cores, de sabores, que ela coma lanches saudáveis, que a mãe evite processados, ultraprocessados, tome água e não fique tomando bebidas doces, não fique tomando sucos artificiais, refrigerante, não fique tomando outro tipo de suco, de bebida, aquelas bebidas de soja, e que tome água. Aprenda a tomar água e comer, que tenha um bom café da manhã, que tenha uma fruta, um cereal, pode ser um sucrilhos, pode ser uma granola, junto com um iogurte natural, junto com uma fruta, um almoço e uma janta saudáveis. E assim, 4 anos, essa dica é para qualquer idade, tá? Quanto mais a gente ficar longe dos alimentos processados, dos ultraprocessados, melhor para a saúde de toda a família, e não só da criança. E ela vai ter exemplos bons Olha em toda a aqui, família. só te mandaram uma pergunta assim. Leite de cabra para substituir o leite de vaca é mais nutritivo ou não? Para adultos ou crianças, no caso? É para adulto ou para criança? Ela botou aqui, ó. Pra, ela colocou para adulto ou criança, no caso. Tá, Tipo, para bom, os dois. tá. O leite de cabra, ele é muito... Aqui, ó. Por aqui tem na tela, tem uma caixinha de perguntas. Fica mais fácil para eu ler. Eu vi agora aqui. O leite de cabra, substitui leite de vaca, é mais nutritivo. Não, ele não é mais nutritivo. O leite de cabra, ele é muito deficiente. Até o leite de vaca, ele é muito deficiente. A gente não deve dar mais para crianças, por exemplo, menores de 1 ano, não se usa leite de vaca. Se usam fórmulas, ou, melhor ainda, o leite materno. Na impossibilidade de leite materno, vão se usar fórmulas adequadas para a idade. O leite de vaca, ele é carente em nutrientes, ele tem pouco ferro, ele tem o cálcio dele que não é bem absorvido pelo nosso corpo, ele tem falta de vitaminas, ele tem um excesso de proteínas que sobrecarregam o rim, o sistema de controle de pressão e fazem com que a criança possa desenvolver obesidade e doenças crônicas na vida adulta. Então, além de pouco nutriente, ele também não faz bem para a saúde da criança. O leite de cabra corre junto, ele também tem um perfil proteico parecido, ele é carente de vários nutrientes, tá? Então também não é adequado para alimentar a criança. Alimentar a criança é leite materno ou fórmulas. Para adultos não dependem tanto de uma dieta láctea, baseada em lácteos. Então se a mãe quiser usar para fazer uma receita, para tomar com café com leite, na vida adulta, não tem problema nenhum. Né? O leite de ovelha também tem menos lactose, para quem tem intolerância, mas para crianças não é uma opção saudável.
a gente estava falando de intolerância também aqui, né? E aí É. eu tenho uma pergunta bem interessante. Como saber se meu filho é intolerante à lactose? Bem Isso. interessante. A intolerância à lactose, ela tem alguns tipos, tá? O tipo mais comum, todo mundo conhece, é a intolerância à lactose ontogenética, o que faz com que a pessoa, quando cresça, perca a atividade da enzima, da lactase, e fique intolerante ao leite. Nas crianças, isso começa, em geral, a partir dos 7, 8 anos de idade. Pode só começar na vida adulta. Então, o que, que a mãe vai suspeitar se o filho tem intolerância? Primeiro, se ele está tendo sintomas quando toma leite. Então, ele toma leite e tem flatulência, tem gases, tem a barriga distende, ou tem dor de barriga, ou diarreia, ou vomita. Então, sempre vai existir uma relação direta entre tomar o leite e ter os sintomas. Então, essa é a primeira coisa para se suspeitar da intolerância à lactose. Depois disso, em geral, existe uma história familiar. Então, vai ter o pai ou a mãe que também são intolerantes. Existe um tipo de intolerância que dá em criança menor, que é depois de uma infecção viral, de uma gastroenterite. Então, a criança tem uma infecção no intestino, esse vírus machuca o intestino e a criança fica intolerante à lactose por um tempo, até o intestino se recuperar. Esse tipo de intolerância é transitório, dura 2, 3 meses e melhora. Diferente da intolerância ontogenética, que é aquela que, uma vez instalada, é para a vida inteira. Mas agora sim é mais tranquilo, porque existem muitas coisas que não precisam de lactose, assim, né? Proteína do leite, então, tipo, tem coisas, tipo, eu conheço uma moça que ela é intolerante à lactose, que ela faz bolo com outras coisas, ela não usa o leite. Isso, aquilo que eu falei, para crianças, para ingerir leite, ela precisa usar uma forma adequada. Mas para a família preparar bolos, receitas, hoje em dia existe uma infinidade de leites vegetais, leites de arroz, de amêndoas, de castanhas, de soja. Então são opções que ela pode usar que não são leite de vaca para fazer receitas, principalmente o intolerante. Né? E hoje em dia tem muito produto sem lactose também. Né? Então, para o intolerante à lactose, hoje em dia está muito mais tranquilo. Existe uma infinidade grande de produtos, todos os derivados do leite, queijos, iogurtes, cremes de leite, doce de leite, nata, todos existem a opção sem lactose também, né? E aqui tem uma pergunta assim, quais são os melhores suplementos para criança, coisa que você já falou, que é para as crianças de 4 anos, 3 anos, é a mesma coisa para todas as crianças. Então, isso aqui vamos pular que você já explicou bem certinho. Isso. Aqui, como tratar refluxo no meu filho? Ele tem 2 meses. Certo. Bom, eu precisaria de mais detalhes para saber como tratar. O que eu posso falar é do refluxo nessa idade. Então, um bebê de 2 meses, os bebês de 2 meses, muitos deles vão ter refluxo. Mais ou menos 40, 50% dos bebês, aos 2 meses, vão estar tendo episódios de vômito, de regurgitação, que é voltar o leite aqui na boca, ou de vomitar mais longe. Então, a maioria dos nenês vai tendo esse tipo de sintoma. O que a gente tem que diferenciar? Um nenê de 2 meses que vomita pouquinho, que aquele leite volta na boca, ou escorre aqui na boca, e não tem sintoma de azia, então um nenê que dorme bem, que mama bem, que cresce bem, ele está tendo um refluxo fisiológico. Esse tipo de refluxo não precisa de tratamento medicamentoso. O tratamento é conservador. A gente orienta a mãe a deixar a criança mais sentadinha, para dormir com a cabeceira mais elevada. Se está usando fórmula, existem fórmulas que engrossam, que tem um engrossante, um espessante, que faz o leite não voltar tanto. Tá? Então esse é o refluxo fisiológico. E vão ter nenês que, além de vomitar, vomitam bastante, então não ganham peso, ou podem ter sintoma de azia. Então o nenê que quando está mamando começa a chorar, quando o nenê está dormindo ele acorda chorando e vomitando. Então esse tipo de sintoma já está relatado a doença do refluxo. Nesse caso, então, precisa de um tratamento medicamentoso.
E também existe uma situação aos 2 meses que vai parecer refluxo. O nenê vomita, chora e ele pode ter alergia ao leite de vaca, a PLV, e não refluxo. Então essa mãe precisa de uma consulta com o seu pediatra ou com o gastroenterologista para ver direitinho, categorizar o refluxo que o seu bebê tem, ver se é o fisiológico, se é a doença do refluxo, ou mesmo se não é uma PLV. Então, assim, Então, tipo, se for o bebê vomitando assim um pouquinho, é algo assim normal. É fisiológico, a gente chama, Lavínia. Que normal é não vomitar, né? Mas os nenês vomitam e a gente chama de fisiológico, porque não precisa um remédio. E vai melhorar conforme ele cresce. Vômito é algo muito complicado, né? O ruim é o vômito. Olha aqui. Meu filho tem dor no estômago. A pediatra já fez alguns exames, mas não apareceu nada. Como devo proceder? Certo. Bom, para essa mãe é o seguinte, ó, a gastrite, tá? Se é uma dor no estômago, ela só vai aparecer num exame endoscópico. Então não adianta fazer exame de sangue, ecografia, tomografia, que o estômago não vai aparecer. Para ver se tem gastrite, é com uma endoscopia. Então talvez, eu não sei a idade que tem essa criança, né? Mas se ela for maior, se esse sintoma incomoda há bastante tempo, talvez seja necessário ela fazer uma endoscopia no seu filho, consultar um gastro e fazer uma endoscopia. O que ela pode fazer também, se ela está nos ouvindo aqui, é avaliar a alimentação dela. Hoje em dia a gente sabe que tem um aditivo alimentar que é um grande causador de gastrites, de refluxo, que é o glutamato monossódico. Você já ouviu falar, Lavínia? Não. Não? O glutamato monossódico, ele está nos rótulos, pode estar com esse nome, mas ele pode estar também como realçador de sabor. Isso é uma substância química descoberta em 1906, tá? E ele começou a ser usado no molho shoyu, lá pelos japoneses, tá? E hoje em dia, ele está em tudo. Ele está na massa miojo, ele está naqueles temperos prontos, caldos de galinha, de carne, no arisco, no aginomoto, no sazon, no molho de tomate pronto, no extrato de tomate. Alguns ketchups tem também, algumas farofas tem também. Então, todas as famílias têm que se atentar muito a esse ingrediente. Eu tenho muito paciente que tem sintoma de dor de barriga, de azia, de queimação, e simplesmente tirando o glutamato da alimentação da família, esses sintomas melhoram. E pior de tudo, o glutamato monossódico, hoje em dia a gente sabe que ele é cancerígeno. Ele pode provocar câncer a longo prazo. Então, as famílias têm que correr longe desse tipo de alimento e observar muitos rótulos. Né? Não é à toa que o rótulo tá ali, né? Mas sabe, Lavínia, que os rótulos estão cada vez menores. Eu brinco nos meus vídeos lá no YouTube. Aliás, quem não conhece, eu tenho um canal lá no YouTube. Não sei se tu já viu, Lavínia. Não, no Instagram? No Instagram eu tô também. Vocês me acham no Instagram só botando assim, Gastropediatra Chadisangeli. Vocês me acham no YouTube com esse nome, no Instagram também. E podem me seguir lá. Tenho bastante, as minhas postagens são todas relacionadas com alimentação. E ali eu também postei lá no YouTube, eu tenho vídeo sobre os aditivos alimentares, sobre reeducação alimentar, sobre a seletividade, sobre o refluxo. Então, as mães às vezes podem encontrar mais respostas ao seu problema lá no meu canal do YouTube. Podem conhecer todos lá. Daí, Lavínia, lá eu comento que os rótulos estão cada vez menores. A gente tem que levar uma lupa no mercado para enxergar. Porque a indústria alimentar coloca isso cada vez mais e mais pequenininho, para a gente não enxergar. E achar que está comendo uma coisa boa. Porque assim, vamos supor que ontem eu fui em você me explicou sobre esses rótulos. Amanhã eu vou no mercado, só que eles estão deixando tão pequenininho que a gente esquece de reparar, né? Isso. Que a gente pensa, tipo, algo assim para as pessoas tá ficando algo assim que ninguém quer, ninguém olha mais, né? Só olha o nome do produto, a ketchup e vai lá pegar. E vai achar a embalagem mais bonita, a mais chamativa, ou às vezes vai pelo preço, né? E acaba escolhendo uma comida de má qualidade. Existe um aplicativo chamado Desrotulando.
É um aplicativo de celular. Você baixa ele no celular, quando chegar no mercado, mira no código de barras do alimento e vai aparecer a descrição e o rótulo do alimento, para enxergar no celular daí. Que É bem legal. legal. Chama. É um aplicativo bem interessante. Bem interessante, é Desrotulando. Ó, pessoal, se vocês quiserem mandar algumas perguntas para o Dr. Charles, coloquem aqui no chat, ou se vocês puderem colocar aqui nessa caixinha de perguntas que tem aqui, tá? E olha só, aqui essa pergunta aqui. Criança com colesterol alto é grave? É grave? O que fazer? Certo. Não é grave, mas é preocupante, tá? Criança não é para ter colesterol alto, tá? Se ela estiver comendo bem. O problema das crianças, e com a pandemia hoje em dia, é que as crianças ficaram mais tempo em casa, elas estão comendo mais, estão tendo compulsão alimentar, pararam de fazer atividades físicas regulares, estão mais tempo sentadas na frente do computador, do tablet, da televisão, e isso sim faz falta, uma boa alimentação e exercícios físicos. É o que vai fazer diminuir o colesterol. Né? Claro que esse nível dessa criança a gente não sabe, mas essa mãe precisa consultar um gastro, um nutrólogo, alguém que oriente ela, porque a gente pode, através de uma alimentação com menos farinhas, menos carboidratos, menos açúcar, tirando bebidas doces, a criança comendo mais fibras, mais produtos integrais, mais saladas, legumes, tirando um pouco da proteína animal, tudo isso ela vai conseguir reduzir esse colesterol, atrelado a um programa de exercícios físicos regulares. Hoje em dia, a gente sabe que com a pandemia, né, tá todo mundo em casa, os parques não estão abertos, as escolinhas de esporte, de futebol, de vôlei, elas não estão funcionando, as mães estão com medo de levar, mas eu vou voltar lá para o YouTube. Lá no YouTube tem muito vídeo sobre exercícios para fazer em casa, para toda a família. Então, não é desculpa não ter dinheiro, não ter tempo, não ter como sair de casa. Hoje em dia, com a internet, é só entrar lá no YouTube, você vai encontrar uma infinidade de exercícios, tanto para a criança como para os pais, para fazer em casa, e sem equipamento nenhum, só com o corpo. É algo assim que o YouTube, esses aplicativos de Google Meet, essas coisas aí, tipo, agora, nesse momento, tá tendo aula online. Eu também, agora eu tô voltando na presencial, né? E aí, antes eu tinha educação física mesmo no online. Um tempo atrás eu tava no online ainda. E aí o professor, ele sempre tá fazendo umas atividades, tipo assim, ó, eu quero ver quem que vai, peguem alguma coisa branca que tem na casa de vocês, vão correndo, quem voltar aqui primeiro, vence. É algo assim que já agita um pouco. Eu estudo lá no Auxiliadora, lá no centro, não sei se você sabe onde é. E lá tem umas atividades depois da escola, tem futsal, xadrez, violão, e eu faço ginástica rítmica. Então, toda segunda e quarta eu saio do colégio e já é lá no colégio mesmo, então é algo super legal. Toda segunda e quarta meus pais me buscam às 6h30 e eu me alongo super lá na GR, então é algo assim que já tá melhorando ainda, né? Só que lá a gente não fica sem máscara, a gente toma todos aqueles cuidados, né? Isso mesmo, é muito importante seguir mesmo que as coisas voltem ao normal, que os cuidados sigam, mesmo que as pessoas se vacinem, por muito tempo a gente vai ter que tomar cuidado de usar máscara, lavar a mão, passar álcool gel, não ficar encostando nas coisas, não ficar botando a mão no rosto, quando está na rua, antes de chegar em casa, não mexer na máscara, não ficar mexendo na máscara. Esse cuidado vai ter que ser permanente por muito tempo. Mas que bom, Lavínia, é isso aí mesmo. Tu é um exemplo de alimentação, de exercício, mas tem muita gente que está mais acomodado. Principalmente as crianças maiores. Os de 10, 11, 12 anos, 13, eles estão se acomodando muito em casa, sem fazer exercício. Eles não fazem nem o exercício que o professor pede na videoaula. Eles dizem que fazem, mas acabam não fazendo. Olha só, aqui a Flávia mandou uma pergunta aqui.
leites fermentados ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e qual a quantidade ideal diária dos leites fermentados? Para criança? Ai, não sei. Não falou, né? Eu conheço ela, eu acho que ela não é para criança. Eu acho que é mais para ela que já é adulta, assim, adulta, adolescente, assim, então tem filhos adolescentes também. Certo. Bom, os leites fermentados que a gente tem no Brasil, eles não servem muito bem para repor a nossa flora intestinal, tá? Um probiótico, para funcionar, ele precisa passar pelo ácido do estômago íntegro, tá? Então ele tem que estar envolvido em alguma coisa. E os lactobacilos que tem nas bebidas lácteas, nos fermentados, ele não consegue passar pelo estômago. Então ele não chega lá no intestino para funcionar, para ter a sua atividade como probiótico. Então o leite fermentado que a gente tem no Brasil não funciona para isso. Se você quer ter uma boa flora intestinal, uma boa microbiota, você precisa comer pré-bióticos, frutas, legumes, tá? As fibras solúveis, grãos, integrais, sementes, tudo isso vai ser a comida das bactérias boas, os pré-bióticos. Depois tem as fibras insolúveis, que aí as folhas. Para todo mundo entender bem, quando a gente fala de fibra solúvel, tem que imaginar a fibra que mistura com a água. Então, se você botar água em sementes, em grãos, em frutas, vai misturar, não vai? Agora, se você botar a água na alface, mistura? Não mistura. Então, a alface, a couve, as folhas são fibras insolúveis. E essas vão ajudar a gente a fazer cocô melhor. E as fibras solúveis, aquelas vão nutrir a nossa microbiota, a nossa flora intestinal. Então, essa é a diferença entre as fibras. E a gente precisa ingerir os dois tipos. Para o intestino funcionar bem e para alimentar a nossa microbiota. Depois, se a família quer, a mãe quer ingerir lactobacilos, aí a gente tem a opção de iogurtes naturais, vão ter prebióticos, de kefir, tá? Existe kefir para comprar, existe kefir para fazer em casa, e kombucha, que é um chá também de prebióticos, que você pode ingerir. Esses sim vão ser fontes de probióticos. Os leites fermentados não são. Existe até um Yakult vendido na Europa, que ele é um medicamento, mas o Yakult que chega para nós aqui no Brasil, ele não tem esse efeito probiótico. E aqui ela colocou, e para criança? Para criança, a mesma coisa. Tudo que eu falei é para criança também, para adulto e para criança. É algo bem importante, assim. Agora eu vou continuar aqui com as outras perguntas aqui, ó. Uhum. Quais os sintomas de uma criança intolerante à proteína do leite? Isso daí você basicamente já explicou, né? Eu acho que com essa pergunta a pessoa está falando da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca. Porque não existe intolerância às proteínas do leite. Existe intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Quando a criança tem problema com as proteínas, ela está tendo uma reação alérgica. Aí depende muito da idade. Tá? Os sintomas variam muito, muito, muito. Até eu ia sugerir para essa pessoa que perguntou, entra lá no meu canal, eu tenho diversos vídeos sobre a APLV e vai explicar direitinho para ela todas as síndromes que tem, para ela ver a idade que o seu filho tem e ver se ele está se encaixando nos sintomas de alergia. Porque depende muito da idade. O nenê pequenininho tem aquilo que eu falei. Ele vomita, ele chora, não ganha peso. Uma criança maior pode ter sintomas de diarreia, de distensão abdominal. Algumas crianças têm sangue no cocô, é um sintoma de alergia. Outras crianças têm dermatite na pele, também pode ser um sintoma de alergia. Outras crianças tomam leite e fica com alergia perioral ao redor da boca, incha os lábios na hora que encosta. Também é uma síndrome alérgica, então tem várias e várias síndromes alérgicas, que daí teria que ver a idade dessa criança para ajudar melhor essa mãe. Mas ela pode entrar lá no meu canal, ela vai ver que tem os vídeos explicando bem direitinho tudo isso. Super interessante, né? Porque tem muita gente que
não quer nem ir no médico por causa dessa pandemia, né? Fica até com medo de ir ali no médico. Assim, tô com uma dúvida, assim, bastante gente mandou essas dúvidas. Então, de entrar lá no teu canal, tanto no teu Instagram, eu vi que tem bastante post super legal. Sim, eu me puxei agora na pandemia. Antes da pandemia, eu não tinha nem canal no Instagram. Mas foi com a pandemia que eu vi necessidade de aproximar as pessoas, né? De oferecer para as pessoas um conteúdo sério, sem vieses de interesses, né, comerciais, e sim falando a verdade sobre os alimentos, sobre os problemas. E como tu falou, mas olha só, Lavínia, mais uma coisa que eu fiz hoje em dia, por causa da pandemia, que as pessoas têm medo de ir ao médico, que eu criei um site, tá? Chama Gastropediatra Explica. Nesse site tem os links tanto para consulta comigo, para quem mora aqui na região de Caxias do Sul, como para consultas online. Então é só clicar lá que vai ser direcionado para marcar uma consulta online comigo. E eu tenho atendido gente do Brasil inteiro. Muita gente está me procurando. E mais que isso, agora eu criei... Sabe que eu fiz uma live com um psicólogo, ele disse que com essa pandemia, ele também está atendendo muita gente de fora, assim, do Brasil. Tipo, essa pandemia teve algo bom que, assim, que lembrou que a gente tem essa tecnologia que pode a gente ver as outras pessoas você tem um parente que foi para outro país, você pode ligar para esse parente, ou essas coisas, assim, você pode atender uma pessoa aqui de Cascavel, Toledo, aqui do Paraná, do Nordeste, mesmo você estando aí em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Sim, eu tenho atendido gente do Nordeste. Semana passada eu atendi uma família de Belém do Pará e do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso do Sul, que é muito grande, né? As cidades são muito longes da cidade grande, onde eles têm um médico especialista. Então a internet acabou aproximando as pessoas, né, da gente. E eu estava falando, lá no meu site existe um plano de mentoria. Então, para as mães que estão aqui, que vão iniciar a introdução alimentar, eu criei um plano que é inédito e exclusivo. Você lá, pego essas mães pela mão, eu falo assim, e durante 6 meses eu faço reuniões quinzenais, de 15 em 15 dias, através do Google Meet. Eu faço reuniões com, no máximo, 10 mães por grupo. E a gente cria um WhatsApp e eu fico falando vários e vários conteúdos sobre a introdução alimentar saudável, sobre os alimentos corretos, os alimentos que não se deve dar, sobre as técnicas alimentares, sobre os vilões da alimentação, os alimentos obesogênicos, os alimentos funcionais. Então, todo esse conteúdo, quem entra no meu plano de mentoria lá acaba conhecendo tudo. E eu acompanho essa família, essa mãe, a criança, o pai, né, por 6 meses. É bem legal. E tá dando certo, eu já estou formando o primeiro grupo agora, e os próximos que entrarem eu já vou ter que formar mais um grupo, que o primeiro está fechando já. Nossa, viu, gente? Algo bem interessante. E você já atendeu alguém de Alegrete? Alegrete? Aham. Não. Eu atendi aqui do Rio Grande do Sul, foi lá de São Gabriel, lá perto, né? Não, é que meus avós, eles moram lá em Alegrete, só que não é rota de Caxias do Sul. Só meu pai já foi lá para Caxias do Sul. Bem longe, bem longe. Essa rota eu podia passar, sempre vou de férias lá para casa dos meus avós, eu podia passar aí para te dar um oi, te conhecer. Ah, não, mas eu sou de Caxias do Sul. Bem longe, né? Bem longe também. Mas, com a internet, olha só, nós estamos um do lado do outro agora. Uhum. E olha aqui, a Flávia mandou outra pergunta assim. Meu sobrinho não gosta de beber água, mas adora refrigerante. Como estimular a criança a beber mais água? Água muito importante. Eu vou falar sério agora, eu vou falar e as pessoas vão ficar bravas comigo. Mas é o seguinte, ó, para não tomar mais refri é só não comprar mais. Aí não vai ter, né? Não vai ter. Não, sério agora, pessoal. O refrigerante, tá, é uma bebida doce. E o açúcar, ele vicia o nosso cérebro. Então, a criança que descobre o açúcar do refrigerante, dos sucos em pacotinho, dos sucos prontos, ela só vai querer saber de bebida doce. Ela não vai querer tomar água. Então, você precisa
tratar esse vício. E o primeiro passo é não ter em casa, explicar para a criança, ó, a partir de hoje não vai ter mais refri aqui em casa. Ninguém vai tomar. E não pode não dar para a criança e o pai e a mãe tomarem. Então, essa é uma conduta que toda a família tem que tomar. Esse vício pelo açúcar demora 3 semanas para sumir. Tá? Então, você vai cortar as bebidas doces e oferecer só água para a criança. E não vai ter opções em casa de sucos prontos, de sucos em pó, envelopinhos, ou mesmo de refri. Vai ser água. Ó, o que tem para beber é água. Vai ser assim daqui em diante. E você vai trocar. Eu vou explicar uma coisa aqui que é bem legal, Lavínia. Chama triptofano. Tu já ouviu falar? Não. Não, né? Com você hoje. Mas nem muita gente não conhece, não te preocupa. Eu só brinquei. Triptofano é uma substância que estimula o nosso cérebro que nem o açúcar. O mesmo estímulo que o açúcar dá no nosso cérebro, o triptofano faz a mesma coisa. E o triptofano a gente acha na banana, na castanha, no ovo, nas carnes, no peixe, no frango, no abacate, nos legumes, na alface, no tomate. Então a gente acha em diversos legumes e frutas e proteínas normais, a gente acha o triptofano. Então nesse momento que você está com vício pelo açúcar, que a criança está pelo vício, você aumenta a quantidade de triptofano, que vai dar aquela sensação de bem-estar que o cérebro busca com o açúcar, enquanto você vai tirando o vício pela bebida doce. É uma das principais frutas que eu acho que tem em toda casa, uma banana, né? Então, Banana, pode comer. Eu gosto muito de banana. Sempre gostei muito de fruta. E aqui, ó, eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu não mandei pra você. Uma pergunta que é só você que pode responder, por que você resolveu ser gastropediatra? Boa pergunta. Sabe, Lavínia, que eu me formei em medicina em 1997. Então faz bastante tempo. Depois disso eu fiz pediatria. Quando estava no final da faculdade, eu gostei muito do estágio de pediatria e acabei fazendo pediatria como especialidade médica. E quando eu estava lá no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, eu conheci uma equipe muito boa de gastroenterologia pediátrica. E eu gostei muito dessa área e resolvi me tornar gastropediatra, baseado no quê? Nas experiências que a gente vai tendo na vida, né? Quando eu comecei medicina, não sabia que parte da medicina que eu ia seguir depois de formado. Isso foi uma coisa que eu descobri lá dentro mesmo. E é tudo baseado nas nossas amizades, nas nossas experiências, no que a gente vê. E dentro da pediatria eu me dei para gastro, justamente também pelos exemplos que eu tive lá, pelos amigos que eu fiz. Tudo isso vai trilhando o nosso caminho, né, e mostrando um caminho para a gente. E eu tô lá, 20 anos já que eu tô nessa vida de gastroenterologia pediátrica, gosto muito. E ultimamente o meu foco voltou muito para a questão da alimentação, porque a gente está vendo, e eu vi as crianças cada vez mais obesas, cada vez mais doentes, doenças que só se via na vida adulta. A gente está vendo em crianças agora a dislipidemia, que é o colesterol alto, a obesidade, a diabetes mellitus. Então tudo isso aí está aumentando muito, relacionado a estilo de vida sedentário e a erros alimentares. Então é isso que a gente precisa corrigir. Para as próximas gerações, Lavínia, para a tua geração, para as próximas, terem mais saúde quando crescerem. Sabe que esses dias, há uns anos atrás, eu fiz uma tabela, assim, na escola, a gente viu na apostila uma tabela, assim, que dizia sobre as crianças, a faixa de obesidade, e o Brasil estava numa taxa muito alta, não lembro que lugar estava, mas estava assim, um dos principais países que tem essa taxa de obesidade em crianças. Sim, o Brasil tá disparado ali como um dos países que mais tem obesidade infantil. Porque o problema essas coisas. As bebidas doces, o açúcar quando é muito pequenininho, e não comer frutas como tu come, ficar tomando suco de fruta é outra coisa que engorda.
a falta de exercícios. Tá? E o pior de tudo, Lavínia, isso já é um dado, tá, que é alarmante. De cada 9 crianças que são obesas aos 6 anos, tá? De cada 10 crianças que são obesas aos 6 anos, 9 vão ser adultos obesos, se não for feito nada por essa criança. Então, se a família não cuidar da obesidade, não tratar a obesidade na infância, essa criança tem 90% de chance de se tornar um adulto obeso e doente. Então, a obesidade é uma doença. A obesidade não é um problema estético. A obesidade é um problema de saúde. É uma doença inflamatória, crônica, silenciosa, que dá um monte de complicações. Não, vou fazer uma comparação. Se você vai pegar e toma um suco de laranja de caixinha, cheio de açúcar, ele vai ser mais doce, você vai sentir uma grande diferença quando tu ir lá fazer um suco de laranja, assim, pegar a laranja e fazer aquilo. E esses dias até uma nutricionista falou que a laranja é boa comer ela, que fica mais com os nutrientes. Quando faz o suco, os nutrientes ficam bem poucos nutrientes. E tipo assim, se a gente vai pegar uma caixinha de suco, ela vai ser mais doce do que o suco de laranja feito ali, espremido a laranja. Claro, porque lá naquela caixinha tem açúcar também. E tem pouca laranja. Um bom exemplo que tu deu a laranja. A laranja é um exemplo clássico de como o suco de laranja, ou sucos assim, são obesogênicos. Por quê? O que é o bom da laranja? É comer a laranja. Porque ali a gente tem a fibra, a gente tem as vitaminas, tá? Que vão ajudar o intestino, a nossa saúde. Se você espremer uma laranja, onde é que você botou a parte boa da laranja? Fora! Fora. E aí você toma só açúcar, só a frutose, é o açúcar da fruta. E aí a frutose, ela chega toda ela de uma vez só lá no intestino e provoca um problema que chama pico glicêmico, que é um aumento rápido do açúcar no sangue. O nosso corpo vai transformar todo esse açúcar em gordura, que vai se depositar no subcutâneo, se depositar no fígado, dentro das artérias, trazendo esses problemas. Então, o próprio suco, hoje em dia, ele é considerado um alimento obesogênico, causador de obesidade. Então, quem está cuidando do peso, pensando em emagrecer, uma das coisas a tirar também, além das bebidas doces artificiais, é tirar também o suco de fruta. E aí ele deve comer a fruta e tomar água. Isso sim é o certo. Eu prefiro a fruta assim, porque se a gente faz o suco de laranja, fica tipo assim, só água, a gente não sente nada do nutriente, não fica amargo, fica um negócio assim que não tem gosto. Fica igual água, vai ter nutriente ali, eu prefiro chupar a laranja, mas sim, a gente sente o gostinho, né? Claro, é muito melhor. É questão de aprender, é isso que as famílias têm que cuidar, que elas precisam ensinar os seus filhos a comer frutas, e experimentando, e mostrando que é legal, e dando exemplo, isso que é importante. Lavínia, eu postei essa live no meu canal lá, e também eu tenho umas perguntas aqui que me fizeram, posso responder? Pode. Tá. Olha só, é tudo meio, eu só vou citar para as pessoas que estão vendo aqui, o que eu faço quando o bebê começa a introdução alimentar, mas tem dificuldade para começar. Então, é aquilo, na introdução alimentar, a família tem que oferecer. A mãe tem que oferecer, até a criança aprender. Saber que crianças não nascem sabendo comer. A introdução alimentar é um aprendizado. A criança precisa aprender a comer. Então ela tem que experimentar. Experimentar a banana, o mamão, o melão, o abacate, um por um, até aprender a engolir. E o que eu digo para essa mãe é não desista, tenha paciência, persistência, que ela vai conseguir. Aqui a outra pergunta é quais alimentos dar na introdução alimentar? Isso a gente já conversou, né, Lavínia? Eu já falei, né, dos grupos alimentares, né? E aqui a última, como ajudar o bebê no começo, que está comendo e que está saindo os primeiros dentinhos? Bom,
Quando está saindo dentinhos, tá? A maioria dos nenês não sente nada. Alguns nenês podem inflamar a gengiva e ter dor, ficar irritados. Então você pode dar um mordedor macio para ele, aqueles mordedores geladinhos, tá? Se mesmo assim ele ficar irritado, você pode passar. Existem medicações hoje que se pode passar na gengiva, né? Que aliviam a dor que o nenê está sentindo ali. Mas em relação à introdução alimentar, não tem diferença nenhuma. No início o nenê vai mastigar com a gengiva e quando sair os dentinhos, vai começar a usar eles para mastigar. É algo, sim, acho que gastropediatria é um negócio bem interessante de tratar, né? Que fala sobre Muito. os alimentos. E, tipo, as pessoas podem até confundir com nutrição, mas nutrição é algo bem diferente de gastropediatria. Tipo, tu vai falar de qual alimento é adequado, é algo bem diferente de nutrição, né? Sim. A nutricionista, ela vai fazer planos alimentares. Então, a nutricionista vai calcular calorias, ela vai programar cafés da manhã, almoços, jantas. Então, essa nutricionista, a nutricionista é aliada do gastro, né? As nutricionistas são minhas aliadas. Eu indico muito para elas, os meus pacientes, para elas fazerem essa programação do cardápio, calcular calorias. Eu não sei calcular caloria de alimentos, eu não estudei isso, mas eu sei a funcionalidade dos alimentos. Eu sei quais alimentos causam obesidade, eu sei quais alimentos são melhor para a saúde. Isso a gente chama de alimentos funcionais. Eu sei quais alimentos têm ômega, quais alimentos têm mais fibras, as fibras solúveis, insolúveis. Eu sei quais alimentos têm vitamina A, C, D e assim por diante. Então, o conhecimento técnico sobre os alimentos é da minha área, da gastropediatria. A parte da nutricionista, a gente não compete, a gente se sobrepõe nos trabalhos. Um complementa o outro. Além do que eu trato os problemas, né? Na gastro eu trato, além de prevenir os problemas, eu também trato o refluxo, a alergia, a constipação, a dor de barriga, esse tipo de coisa. É isso aqui. Acabou as perguntas. Eu quero agradecer a sua presença. Futuramente a gente pode fazer mais lives, entendeu? Eu amei a sua presença. Fazer mais lives depois, porque a sua presença foi muito especial aqui. E depois já vou entrar lá no teu canal, assistir teus vídeos, viu, pessoal? Vamos lá, entre no canal dele. Eu deixei aqui fixado o comentário, que tá no teu Instagram, que é Gastropediatra Charles Angel, tá bom, pessoal? Entrem aí, sigam ele, que sempre tem posts super legais, ele explicando tudo. E esse negócio aí que você faz de 10 mães por grupo é algo bem interessante para entender mais sobre o que você trata, sobre esse refluxo, essas coisas. Nessa mentoria é sobre a introdução alimentar. E eu tenho uma mentoria sobre obesidade também. Durante um ano eu acompanho as crianças à distância, né? Para tratar da obesidade infantil também. Mas, Lavínia, muito obrigado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu fez para mim, eu queria saber quantos anos tu tem. 9. Meu Deus. Lavínia, eu estou impressionado contigo. Com a tua inteligência, com o que tu come, a tua qualidade de vida com exercícios, a tua desenvoltura na frente do celular, apresentando uma live. Olha, tu tá de parabéns, a tua família também. E eu estou impressionado contigo, tá? Porque tu me convidou e eu vi que o perfil era de uma criança, mas dizia lá administrado pelos pais. Eu achei que quem ia falar comigo era um pai. Mas eu não tenho problema nenhum ter falado contigo, eu adorei. Eu só não estava esperando, para mim foi uma surpresa. Uma menina de 9 anos, tão inteligente assim. Olha, de tirar o chapéu, como a gente diz aqui, né? A minha mãe que mexe, assim, nessas coisas, assim. Então, eu tô com o celular dela aqui. Ela tá lá com meu pai, eu tô com o celular dela aqui, porque o Instagram é tudo, essas coisas das minhas redes sociais, e também tem TikTok, é tudo ela que mexe, tudo no celular dela. Às vezes eu dou uma olhada, assim, mas é tudo ela que mexe. E olha só, quem apareceu aqui, ó.
Cheguei agora. Eu gostaria de saber sobre refluxo em crianças. Meu neto tem refluxo. Ah, o Gastro, ele já falou aqui sobre isso. Não se preocupe que eu vou salvar a live. Eu acho que vai ficar, acho que ela fica em GTV, alguma coisa assim. E aí depois assiste aí a live que vai ficar salva. Vai ficar todas as minhas lives com os médicos e tal. Vai ficar tudo salvo para todo mundo poder assistir, né? Porque tem gente que não pode estar olhando agora 8 horas e aí deixar salvo é uma boa ideia. Ótima ideia, coloca lá no teu canal, no IGTV. Eu vou pegar o vídeo também, vou botar lá no meu canal também, para todo mundo assistir. E com certeza, Lavínia, mais e mais gente vai acabar vendo depois. Porque nesse horário aqui, muita gente está cuidando da família, cuidando da janta dos filhos, né? Mas a gente disponibiliza esse conteúdo para ver a qualquer hora, né? Gravadinho. Então é isso. Muito obrigada mesmo. Então, futuramente podemos fazer mais live com mais perguntas aqui. Uma live também com se vocês quiserem, que bastante gente mandou pergunta aqui, né? E também tem outros assuntos super interessantes para tratar, né? É isso. Boa noite. Isso aí. Boa noite. Bom trabalho aí, que você é um ótimo gastropediatra, gente. Eu recomendar sempre ele. Tá bom, muito obrigado, então. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e vamos combinar outro sim. Tchau, tchau.